Varela no ar, Fortaleza, Ceará, 16 de agosto de 2011, terça-feira. Está começando mais um programa Varela no ar, o programa do Varela. Na apresentação, seu amigo de sempre, Jonas Varela. Acesse a internet do YouTube, clique pesquisar e acompanhe nosso programa. E na direção geral do nosso programa, a família Varela, Lucas na área e Mona Lisa Varela. E hoje nós faremos no nosso programa a leitura do livro Namoro e Virgindade, o autor Paul Eugène Chardonnay. Excelente livro. Então nós vamos dar continuidade à leitura do capítulo 3, Adolescência e Namoro, no tópico O Sentido do Namoro, uma continuação da nossa leitura do livro. O sentido do namoro. É suficiente, pois, interrogar-se a respeito do namoro para compreender que não se trata aqui de concepções arbitrárias, nem de moralismo ultrapassado. Trata-se simplesmente de não pôr o carro diante dos bois e de viver o momento de existência que se atravessa de acordo com o que ele realmente representa. Viver o presente como se já fosse o futuro pode vir a ser catastrófico. Por exemplo, namoro não é casamento, e frequentemente quando se vive o namoro como se fosse um casamento antecipado, o casamento de amanhã se tornará difícil, problemático, eventualmente infeliz. Para saber como viver seu namoro é preciso, pois, interrogar-se sobre seu sentido e compreender o que ele representa. É preciso situá-lo no tempo dentro de uma vida. Ora, o tempo do namoro é o tempo da adolescência. Entretanto, o tempo da adolescência é também o tempo da procura de si mesmo. Cada jovem, nesse momento de sua existência, procura identificar-se, situar-se, afirmar-se como pessoa singular e única. Ele está em vias de definição. O problema central do adolescente é essa crise de identidade decorrente do fato de que, pela primeira vez, ele enfrenta conscientemente o mundo, os outros homens, a sociedade, sentindo seu futuro tornar-se pouco a pouco presente sem que ele ainda tenha se definido. As perguntas chovem no seu espírito. Quem sou? O que poderei fazer? Que caminho devo seguir? Quais as opções que correspondem às minhas possibilidades? No mesmo movimento, ele se interroga sobre os outros, pois mergulha completamente num processo de socialização. Quais são aqueles que permitem que ele seja ele mesmo? Quais são seus amigos? Quais aqueles que o empobrecem e de quem deve afastar-se? Que é que ele espera dos outros e que é que os outros esperam dele? Nesse contexto de incerteza, de descoberta, de aprendizado social, de convergência entre o presente que passa e o futuro que se constrói, é que se situa o namoro. Pode-se dizer que ele é uma espécie de coroamento da puberdade. A propósito da puberdade, fala-se frequentemente em crise. No entanto, a expressão não é justa nem correspondente ao que se passa durante toda a adolescência. Esta certamente marca a passagem da infância à idade adulta e conhece todas as explosões, todas as perturbações ligadas ao fenômeno da puberdade. Não podemos, porém, reduzi-la a isso. Seria muito mais adequado se falássemos em período da puberdade, pois isso marcaria a diferença entre um momento crítico, que é forçosamente reduzido e transitório, a um estado de amadurecimento que se vive durante muitos anos, a adolescência. De uma crise pode-se sair rápida e abruptamente, de um estado não se sai senão depois de muito tempo e muita paciência. A adolescência é, neste sentido, o tempo de uma longa potência, de uma longa paciência. Paciência de todos aqueles que estão em contato com o adolescente e que sofrem os contragolpes da agressividade que acompanha esse estado.
Paciência também do adolescente consigo mesmo, pois é uma fase em que se debate entre um presente que ele sente ter transitório, ele sente ser transitório, e um futuro que ele está impaciente para atingir. Toda adolescência deve, pois, ser vivida com paciência. Não adianta querer queimar etapas. O namoro adolescente é então um longo e paciente acordar para o amor. Nada nele é definitivo, parado, eterno. Chegará, porém, o tempo em que será preciso que o amor seja durável, seja um compromisso que não poderá ser rompido por fúteis motivos, em que ele obrigará o indivíduo a ser fiel a si mesmo e a fazer desse amor sua moradia indestrutível. O amor adolescente goza do privilégio da transitoriedade que caracteriza esse tempo de passagem entre a infância e a idade adulta, mas o amor do adulto é uma estabilização. O tempo de namoro do adolescente não é só o da descoberta de uma pessoa que se tornará companheiro ou companheira indefectível, mas sobretudo o tempo da descoberta do próprio amor, sabendo, por intuição, que são feitos para amar e ser amados. Os jovens devem fazer seu aprendizado do amor para descobrirem toda a riqueza e todos os limites, todo o esplendor e todas as sombras do amor. Amar não é fácil como se imagina na época dos primeiros sonhos. É preciso saber que o amor é custoso e conhecer quanto custa amar. Existe a fascinação que a pessoa amada exerce, existem os sacrifícios que ela impõe. Quando se vive só pensando em si, não há preocupação senão consigo mesmo. Quando se ama é preciso, antes de tudo, que um se preocupe com o outro, que se aprenda a estar com o outro. Aprender essa verdade será o primeiro sentido do namoro na época da adolescência. É isso que quebrará as cascas do egoísmo e egocentrismo da adolescência, para conduzir o jovem à arte da doação. Temos, então, o momento da abertura difícil para o outro, pois o simples fato de ser ele mesmo exige por parte do outro que ele deixe de ser um pouco a própria pessoa. Não há amor sem abnegação. O namoro já revela esta verdade capital, não por discursos contra os quais sempre se pode protestar e contra-argumentar, mas pela vivência que assume uma quantidade de exigências contra as quais não se discute. Talvez o primeiro sentido do namoro adolescente seja a iniciação ao amor e ao preço do amor. E vivendo a experiência tão rica, o adolescente descobrirá que não podemos nos apegar ao outro senão se desligando de si mesmo. E se ele aprender tal mecanismo, todo o seu futuro do amor estará assegurado. Por isso é preciso que o adolescente seja um explorador do amor e que durante sua exploração ele o descubra aos poucos, de acordo com o que é e não segundo o que ele imagina que seja. Aqui nós concluímos esse tópico do terceiro capítulo, Adolescência e Namoro, e nós voltaremos no nosso próximo encontro com o tópico O Mundo do Outro. Né? Antes de concluirmos o nosso programa de hoje, nós faremos a nossa indicação ao nosso querido público, nossos ouvintes, nossos irmãos e irmãs que acompanham o nosso programa. Agradecemos a audiência, a atenção, o carinho, e indicamos o programa Vida News na Rádio Vida 102,9 FM de Fortaleza, Ceará, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, programa jornalístico com competência e credibilidade, na apresentação da nossa querida Natália Varela, jornalista, radialista, missionária e empresária Natália Varela. Então, participe do programa através dos telefones 3287-2158, 3287-2999, DDD 85 de Fortaleza, Ceará, ou acesse o site www.radiovidafortaleza102fm.com. Vida News, jornalismo, notícias
do Ceará, do Brasil e do mundo, na apresentação nossa querida estrela Natália Varela, na Rádio Vida 102,9 FM de Fortaleza, Ceará. Jesus em primeiro lugar na vida é assim. Então nós concluímos o programa de hoje, voltaremos no nosso próximo programa com o tópico Mundo do Outro, do livro Namoro e Virgindade, do autor Paul Eugène Chardonnay. Então, o Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor nos mostre a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Tudo de bom, fique com Deus, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.